Olá, gostaria de falar sobre três partes do cérebro. Vou detalhar uma a mais e vou pincelar duas partes para que nós possamos compreender melhor porque temos tantos pensamentos indesejados, pensamentos que disparam por si só. Não é verdade? Eles simplesmente, pum, eles são disparados e disparados de uma forma repetitiva que muitas vezes a gente não consegue sair fora desse círculo que nos cerca sem nenhum muro. Temos a parte frontal aqui, que é o córtex pré-frontal, que seria basicamente assim a diferença entre nós e os outros mamíferos, a nossa capacidade de relembrar muitos e muitos momentos em detalhe do passado e a nossa capacidade de planejar o futuro com ações, com agenda, né? Trabalhar seria a nossa parte racional. Tem a parte que chamam de cérebro mamífero, que desenvolve inúmeras funções em nosso sistema, entendeu? Que é muito importante, como a informação de você já nascer sabendo mamar, por exemplo, é uma informação dessa área, trabalha essa área, e muitas outras. Mas a parte que eu quero detalhar mais é essa parte bem cá embaixo, próxima à coluna, e é o cérebro reptiliano. Ele desce, inclusive ele desce pela nossa coluna entre 40 e 42 centímetros numa pessoa adulta. Essa é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Ele simplesmente aprende e repete, aprende um assunto e repete, para livrar o seu córtex pré-frontal de não precisar pensar em determinadas coisas, como batidas do coração, como comando para multiplicar suas células. Então ele tem uma função maravilhosa, tremenda em nós, né? Que a gente não daria conta de ter consciência de tudo que está acontecendo nessa maravilhosa máquina. Ele é como se fosse assim, uma informação muito simples e ele faz aquilo sem lhe gastar memória. Por exemplo, você vai aprender a andar de bicicleta e você vai lá, começa, né, pedala com a perna esquerda, depois com a direita. A princípio, você vai precisar pensar em como você vai pedalar, qual força você vai fazer em qual perna, equilíbrio, uma série de coisas. Com o tempo, né, tem aquele ditado, né, igual andar de bicicleta, você nunca esquece. Você nunca esquece porque de tanto você fazer, esses movimentos foram para essa parte. Logo, você não gasta mais pensamentos. Você pode andar de bicicleta pensando em outras coisas. Você não está gastando essa região mais. Ela já está alojada aqui. Então, ela entra numa espécie de piloto automático, né? As pernas simplesmente disparam as informações corretas para você andar de bicicleta sempre, porque você já sabe, já aprendeu, já repetiu, já mecanizou aquela informação na sua mente aqui, que passou para aqui, para várias outras partes, até chegar na parte que vai repetir sem você fazer o menor esforço. Simplesmente vai, ok? Esforço que eu falo intelectual. Simplesmente vai. Você sabe, você não precisa mais pensar. Da mesma forma, quando você se vicia em negativismo, quando você repete os pensamentos negativos, em conversas, em noticiários, porque a gente não tem a necessidade de ter todas as más notícias do mundo. Isso é um absurdo, uma coisa da tecnologia que a nossa mente não sabe lidar com isso. Na verdade, quando você sente uma pena de uma notícia, de uma coisa incrível, o seu cérebro não sabe se aquilo está acontecendo com um parente seu, não sabe, você sabe, mas o seu sentir não sabe. Então, de tanto a gente alimentar coisas negativas, ficamos completamente viciados nisso. Isso veio parar nessa região, que sempre se repete. Não há como ser diferente. Não há outro meio. Ela veio, se instalou e fica lá disparando. Pou, 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 pou.
disparando freneticamente, porque foi alimentado freneticamente por uma sociedade que mantém o ego de tal forma em um pedestal, a competição de tal forma em um pedestal, que tudo virou competição. Não existe uma harmonia de funcionabilidade na existência humana. Infelizmente não existe. E uma vez que essas repetições mentais estão instaladas aqui embaixo, é preciso um grande trabalho para desenraigar essa informação. Senão, às vezes, você tem pequenos momentos de alívio, mas logo volta. E aí vem insônia, ansiedade, depressão, tédio, uma série de outros fatores negativos que a gente às vezes não entende por quê. Por que isso está acontecendo? Por que isso está disparando? Eu não quero mais isso. Eu não quero. Mas existe o mecanismo para aprofundar nessa região. Ela não foi feita para decorar e repetir esse tipo de informação que nós, de forma conscientemente, né, a princípio, a gente não achava que ia ficar com essa repetição. A princípio a gente achava que era uma informação, uma notícia da TV, né? Um papinho com os amigos, mas esse papo vai se repetindo e se repetindo e se repetindo e trazendo aflições, e o nosso cérebro não diferencia as aflições. Por isso, ele dispara constantemente aquilo que você repetiu, aquilo que você alimentou, aquilo que o mundo humano alimenta. Paz, paz, paz. Que eu, você e todos os seres tenhamos paz.